Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Lucas Barbosa. Vamos dar continuidade ao estudo dos invertebrados. Nesta parte, a parte 3, vamos estudar mais três grupos de invertebrados: o grupo Nemátoda, os moluscos e os anelídeos. Então, na aula anterior, nós concluímos o estudo do filo Plateuminthus, tá? Então, eu vou dar o zoom aqui para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo. Bom, o grupo Nemátoda ele tem como principais representantes a lombriga, a filária e o ancilóstomo. É um grupo formado por vermes de corpo cilíndrico, liso, sem anéis e muito fino, tá? O grupo Nemátoda ele é formado por seres pseudocelomados, ou seja, que possuem um falso celoma. E eles vão nadar na água ou se enterrar, né, na areia e vão gostar de um lugar muito úmido. Às vezes é possível observar, né, representantes desse filo até mesmo no banheiro. E aí muitos costumam pensar que é algum anelídeo, né? Mas não é nenhum anelídeo, porque não possui anéis, eles têm um corpo totalmente liso. Vamos dar uma olhada na estrutura corporal geral, né, deste grupo. Então aqui a gente pode observar, né, que esses são animais, são vermes de corpo cilíndrico, muito fino e sem anéis, né, o corpo liso, sem anéis. Aqui a gente pode ver uma representação geral para que a gente possa ter uma noção de como esses seres vivos são, né? Aqui você tem o macho e aqui você tem a fêmea. O macho, normalmente, ele costuma ter essa região aqui posterior do corpo encurvada, tá? A gente observa aqui a presença da cloaca com espículas copulatórias no macho, tá? Que ele vai introduzir na fêmea. Então, isso aqui é uma cloaca com espículas copulatórias. Aqui a gente observa, né, o formato do corpo cilíndrico, liso. É um animal bem fininho, né? Aqui está o poro excretor. E o corpo da fêmea ele não possui aquela dobra. Ele não possui a parte posterior do corpo encurvado. Aqui a gente pode observar também a presença do poro excretor, o poro genital, onde o macho ele vai injetar, né, as espículas copulatórias, vai ser bem aqui, e o ânus aqui da fêmea na parte posterior. Aqui a gente pode observar o que seria um pouco da anatomia de uma fêmea. Aqui você tem a boca, uma placa retrátil cortante, você tem um anel nervoso aqui próximo à faringe, né? Na parte anterior do animal. Nossa, aqui você teria a faringe, o intestino, e lá na parte posterior o ânus. Aqui você teria essa parte amarela, seria o ovário, tá? E a cobertura externa do corpo desse animal seria o que a gente chama de cutícula. Os nemátodas, eles realizam mudas, tá? Eles também têm um processo de muda, que eles trocam, que é a fase em que eles vão trocar a pele. Eles vão trocar essa cutícula externa que reveste os seus corpos. Aqui está como seria o processo da cópula entre lombrigas, que são representantes desse grupo, né, dos nemátodas. Então, aquelas espículas copulatórias estão sendo aqui, né, inseridas no poro genital da fêmea. E aquela parte de trás do corpo do macho encurvada vai ajudar na cópula. Deu para entender? Pois é. Aqui você tem a fêmea, né, o ânus e a boca na parte anterior e o ânus na parte posterior. E aqui o macho, a boca e a parte posterior contendo a cloaca com as espículas copulatórias, né, está aqui bem próximo ao poro genital da fêmea, inserindo as espículas copulatórias dentro do poro genital. Perfeito? Aqui vocês têm uma fotomicrografia de um nematóide marinho de vida livre, mede cerca de 2 milímetros de comprimento, muito pequeno. E aqui vocês têm uma foto do Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga. O nome da espécie é Ascaris lumbricoides. E pode medir até cerca de 40 centímetros de comprimento. Imagine vários Ascaris lumbricoides dentro do intestino de uma pessoa. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco essa doença. Bom, dentro do grupo Nemátoda, nós temos 6 espécies que vão causar ali doenças nos seres humanos, que são bem importantes. Eu destaquei elas aqui para que a gente possa
desmiuçar um pouquinho a doença provocada por cada uma dessas 6 espécies principais, digamos assim. Então, a primeira delas é o Ascaris lumbricoides, é a espécie Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga, que vai provocar uma doença no ser humano chamada de ascaridíase. Eu vou dar um zoom aqui nessa doença para que a gente possa visualizar um pouco melhor, né? Então, o ciclo de vida do Ascaris lumbricoides, que é a nossa famosa lombriga, acontece da seguinte forma. Os vermes adultos chegam a medir cerca de 40 centímetros de comprimento, vivem no intestino humano, onde se reproduzem. Os ovos são eliminados pelo poro genital das fêmeas e se misturam com as fezes do ser humano. Ao defecar, a pessoa vai eliminar esses ovos e pode contaminar o meio ambiente, né? E se outra pessoa chegar a ingerir esse ovo, eles vão eclodir no intestino, dando origem a larvas que vão perfurar a parede intestinal e cair na corrente sanguínea. Então essas larvas elas vão perfurar a parede intestinal e cair na corrente sanguínea. Elas vão passar pelo fígado, pelo coração e chegar aos pulmões. Elas vão perfurar os alvéolos pulmonares e subir pelos brônquios até atingir a faringe. Essas larvas vão ser novamente deglutidas, né, engolidas, e ao atingirem o intestino, elas vão dar origem a vermes adultos, reiniciando o ciclo. Olha só como é interessante e um pouco assustador, né? O ciclo desse verme aí, da espécie Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga. Então, como é que é o modo de transmissão? Ingestão de alimentos e água contaminados por ovos da lombriga, por ovos do Ascaris lumbricoides. Então, é um parasita monoxeno, pois seu ciclo de vida se completa apenas em um hospedeiro. Esse nome monoxeno é importante que vocês saibam o significado, né? Monoxeno significa dizer que o ciclo de vida se completa em apenas um hospedeiro, só tem um hospedeiro, tá? E quando há necessidade de 2 hospedeiros, os parasitas eles são chamados de heteroxenos. Muito simples. No caso do Ascaris lumbricoides, ele é monoxeno. E quais são as medidas profiláticas, as medidas preventivas? Saneamento básico, lavar bem os alimentos, porque eles podem conter o ovo do Ascaris lumbricoides, né? Tratar com cloro ou ferver a água antes de ingeri-la e lavar as mãos antes das refeições, né? E também o tratamento dos doentes, porque eles vão estar eliminando esses ovos aí nas fezes. Então, quando você trata e destrói, eles vão parar de eliminar esses ovos aí nas fezes. Quais são os sintomas? Cólicas intestinais e náuseas pela presença do parasita no intestino. Então, quando você tem alguma coisa machucando o teu intestino, o reflexo do teu corpo vai ser justamente a questão da náusea e das cólicas intestinais, né? Dores na região do intestino, ali na barriga, no abdômen, e também a náusea pela presença do parasita que vai ser irritante no intestino. Bronquite e pneumonia em decorrência da migração da larva do parasita. Então, essas larvas vão estar subindo pelo trato respiratório e isso pode provocar bronquite e até pneumonia, tá? Em decorrência da migração dessas larvas do parasita, respectivamente, para brônquios e pulmões. Outras 2 espécies que são bem problemáticas, que vão causar doença nos seres humanos, são estas 2, Ancylostoma duodenale e Necato americanus. São 2 espécies diferentes, mas que vão causar doenças bem parecidas nos seres humanos. Por isso que essas 2 espécies são estudadas juntas em relação à doença que elas provocam, tá? Eu vou dar um zoom aqui para melhorar a nossa visualização. Bom, a doença causada pela espécie Ancylostoma duodenale, ela é chamada de ancylostomose ou ancylostomíase. Já a doença provocada pela espécie Necato americanus é chamada de necatoríase, ou pilação, ou então amarelão. Como é o ciclo de vida, né, dessas espécies? Então, os adultos eles vivem no intestino delgado humano, onde eles vão se reproduzir. E eles apresentam estruturas cortantes ao redor da boca, com as quais causam lesões à parede do intestino delgado. Depois procurem e pesquisem, né, fotos de Ancylostoma duodenale e Necato americanus na região da cabeça. Vocês vão ver essas estruturas cortantes que ficam ali causando lesão mesmo à parede do intestino delgado. As fêmeas
elas vão eliminar os ovos, né, que vão se misturar com as fezes do hospedeiro. E aí, ao defecar, a pessoa elimina esses ovos com as fezes, podendo contaminar o meio ambiente. Desses ovos vão eclodir larvas que ficam no solo úmido, onde podem penetrar ativamente na pele humana. Isso é bem interessante, né, pessoal? Você está passando ali descalço, o chãozinho úmido, e aí pode ter larvas de Ancylostoma duodenale ou Necato americanus que podem penetrar a tua pele ativamente. Então, essas larvas vão ser conduzidas pela corrente sanguínea até o pulmão, perfurar os alvéolos, vão para os brônquios e para a boca. São engolidos, né, deglutidos, passam para o intestino, dão origem ao verme adulto e reinicia o ciclo. Esses vermes adultos eles vão se reproduzir lá no intestino e vão estar liberando novamente esses ovos. E aí, em relação ao modo de transmissão, é pela penetração ativa na pele humana dessas larvas desse parasita presentes no solo. Por isso, cuidado, né, de não estar andando descalço aí, em determinados ambientes. As larvas elas medem cerca de 700 micrômetros de comprimento, são extremamente pequenas, são invisíveis ao olho nu. Opa! Então isso dificulta muito a questão, né? Você não consegue ver, mas elas estão ali no chão, naquele ambiente úmido. Quais são as medidas profiláticas? Saneamento básico, evitar contato da pele com solos contaminados por essas larvas, né? Por larvas desse parasita. E também o tratamento dos doentes, para que eles deixem de eliminar esses ovos nas fezes. Quais são os sintomas? Anemia por perda de sangue nas lesões na parede do intestino delgado provocado por esses parasitas, que acontece de forma bem rara, mas pode acontecer, tá? Se houverem muitos mesmo, muitos indivíduos aí dessas duas espécies realmente perfurando o intestino delgado. Imagina, anemia por perda de sangue provocada por lesões desses parasitas no intestino delgado. Então a pessoa ela vai ficar pálida, amarelada, daí essa doença ser chamada de amarelão. Ela vai, além de ficar amarela, pálida, ela vai ficar fraca, porque ela está perdendo sangue ali pelo intestino delgado, né? Então há também irritação na pele no momento da penetração da larva, ela vai penetrar ativamente na pele, e também problemas pulmonares, é óbvio, né? Porque a larva ela vai estar subindo ali pelo trato respiratório. Isso acontece, óbvio, como o texto vai falar aqui, em decorrência da fase em que os parasitas atingem os pulmões. Então, no início do século XX, uma curiosidade aqui, o personagem Jeca Tatu, criado por Monteiro Lobato, representava o brasileiro da zona rural descalço, atenção, descalço e parasitado por esses vermes intestinais. O Jeca Tatu, ele era cheio desses vermes, Ancylostoma duodenale e Necato americanus. Então o que é que vocês precisam lembrar? Que a doença chamada amarelão, ela é provocada por essas duas espécies aí, Ancylostoma duodenale e Necato americanus. Porque a pessoa fica muito amarela por conta da perfuração desses vermes, que esses vermes provocam no intestino delgado, principalmente quando estão em grande número. A próxima espécie problemática que vai causar doença para o ser humano é a espécie Ancylostoma brasiliensis. Vou dar um zoom aqui. O nome da doença provocada por a espécie Ancylostoma brasiliensis é chamada de bicho geográfico ou de larva migrans. Vocês já vão entender por que larva migrans, de migrar, né? O ciclo de vida desse parasita acontece da seguinte forma. Os adultos vivem no intestino do cão ou do gato e medem cerca de 15 milímetros de comprimento, ou seja, são visíveis. Após a fecundação, os ovos são liberados pelas fêmeas e vão se misturar ali com as fezes do hospedeiro, a fezes do gato ou do cachorro. O cão ou o gato, ao defecarem, eles vão eliminar esses ovos. Desses ovos vão eclodir larvas que vão ficar no solo. Essas larvas, elas podem, né, penetrar na pele do cão ou na pele do gato e vão para o intestino, onde vão dar origem aos vermes adultos, reiniciando o ciclo. Porém, se essas larvas penetrarem na pele humana, elas passam a se deslocar dentro da pele, irritando bastante a pele e deixando linhas avermelhadas. Essas linhas avermelhadas é justamente o caminho que essa larva está percorrendo dentro da pele humana.
E aí realmente fica a marca na pele, mostrando o caminho que essa larva está fazendo dentro do ser humano. É incrível, né? Então, neste último caso, não há a formação dos adultos e o ciclo do parasita ele não se completa, mas provoca essa migração da larva na pele, que dá um nome à própria doença, larva migrans. Pesquisem imagens na internet. Então, como é o modo de transmissão? Penetração ativa de larvas de Ancylostoma brasiliense na pele humana. Por isso, larva migrans ou bicho geográfico, tá, pessoal? Porque vai desenhando realmente mapas na pele humana. Bicho geográfico. Quais são as medidas profiláticas? Evitar o contato da pele com o solo ou areia contaminados por larvas do parasita. De novo, a questão de ficar andando descalço, né? Não levar cães e gatos para praias ou tanques de areia, porque eles vão ficar defecando lá e eles podem estar eliminando esses ovos, né? A partir desses ovos, vocês viram que vai desenvolver a larva no solo. Quais são os sintomas? Forte irritação na pele, com coceira intensa, especialmente à noite, o que pode causar insônia. A movimentação das larvas na pele produz caminhos sinuosos visíveis, por isso bicho geográfico, vai desenhando tipo mapas mesmo, caminhos ali na pele, com linhas avermelhadas, por isso o nome bicho geográfico. E para que nós possamos concluir a questão das espécies que provocam doenças nos seres humanos, as principais, vamos falar de mais duas espécies aqui. A primeira é a Wuchereria bancroft, a famosa filária. É uma espécie que vai provocar uma doença no ser humano chamada de filariose, que pode levar a elefantíase. Pesquisem fotos aí de elefantíase. Ela vai ser provocada justamente por essa espécie, Wuchereria bancroft, a famosa filária. E como é o ciclo de vida? Os adultos medem cerca de 10 milímetros de comprimento, tá? Um tamanho considerável, e eles vão viver nos vasos linfáticos humanos, onde vão se reproduzir. Os ovos eles vão dar origem a larvas, chamadas de microfilárias, que passam para a circulação sanguínea. Então, essas larvas chamadas de microfilárias, elas vão sair do sistema linfático, né, sair dos vasos linfáticos e vão para os vasos sanguíneos, na circulação sanguínea. E aí, se ingeridas pelo mosquito hematófago do gênero Culex, essas larvas vão se modificar dentro do corpo do inseto até a fase de larvas infectantes. Ao picar uma pessoa, esse inseto ele vai transmitir larvas infectantes que no ser humano vão dar origem aos vermes adultos, reiniciando o ciclo. Lembrem-se que é uma doença que vai atingir os vasos linfáticos humanos. Por quê? Porque esses vermes adultos eles vão estar se locomovendo ali, né, dentro desses vasos linfáticos humanos e vão estar se reproduzindo ali. O que é que vocês acham que isso vai ocasionar? Lesão nesses vasos, né? E quando a gente vai lesando os vasos linfáticos, isso provoca um inchaço gigantesco. Então pode levar a elefantíase, tá? Então está mostrando aí o mosquito, a fêmea do mosquito do gênero Culex, sugando o sangue, né? Se a pessoa tiver com as microfilárias nos vasos sanguíneos, esse inseto ele vai acabar ingerindo essa microfilária e essa microfilária entrando dentro do inseto, né? Ela vai se modificar e se transformar na fase de larva infectante. Aí esse mosquito vai picar outra pessoa e vai acabar injetando essa larva infectante nessa nova pessoa, tá? Como é o modo de transmissão? Picado dos mosquitos do gênero Culex, que transmite as larvas desse parasita para o ser humano. A fêmea do mosquito Culex, do gênero Culex. Esses insetos eles têm hábitos noturnos e o parasita é heteroxeno. O ciclo de vida não se completa em apenas um hospedeiro, né? Medidas profiláticas, medidas de prevenção, de proteção, controle da população do vetor, ou seja, controle da população do mosquito do gênero Culex, uso de repelentes, justamente para afastar esse mosquito, uso de telas em janelas e portas para evitar a entrada do mosquito nas casas e tratamento dos doentes. Quais são os sintomas? Como eu falei para vocês, né? Inchaço causado pela obstrução dos vasos linfáticos, que são responsáveis pela remoção do excesso de líquido nos tecidos. Então,
Os vasos linfáticos vão servir justamente para isso, para estar removendo o excesso de líquido nos tecidos. Se esses vasos estão danificados, esse líquido ele vai estar se acumulando nos tecidos, provocando inchaço. Em casos mais graves, causa elefantíase, né, que é um grande inchaço, principalmente nas pernas, no escroto e nas mamas. A última espécie problemática no nosso estudo é a Oxiurus vermicularis ou Enterobius vermicularis. Você pode chamar dos dois nomes, de forma básica, né, pessoal? Então, a doença provocada por essa espécie, Enterobius vermicularis, é chamada de oxiurose ou então de enterobiose. Dá um zoom aqui. Pronto. Oxiurose ou enterobiose. Como é o ciclo de vida dessa espécie? Os adultos medem cerca de 12 milímetros de comprimento, são visíveis, né? E vivem no intestino humano, onde se reproduzem. A fêmea transforma-se em uma bolsa de ovos que pode ser eliminada com as fezes do hospedeiro ou pode migrar e se fixar ao redor do ânus do hospedeiro, causando coceira. Vocês devem lembrar de Enterobius vermicularis como aquele verme que causa uma coceira na região perianal. Tá? Então a fêmea, ela transforma-se após a reprodução, né? Transforma-se em uma bolsa de ovos após a cópula, tá, pessoal? Ela vai se transformar a fêmea em uma bolsa de ovos que pode ser eliminada com as fezes do hospedeiro ou pode migrar e se fixar ao redor do ânus desse hospedeiro, causando coceira. E aí, o problema está justamente no sentido de que, ao coçar o local, a pessoa contamina suas mãos, principalmente se estiver com as unhas grandes, né? E a pessoa coça aquele local e, sem perceber, acaba levando as mãos à boca. E aí vai estar ingerindo esses ovos. Então, a ingestão desses ovos também pode ocorrer por meio de alimentos contaminados. Chegando ao intestino, os ovos ingeridos eles vão eclodir, dando origem às larvas que se transformam em adultos e aí reinicia o ciclo. Então, como é o modo de transmissão? O modo de transmissão ocorre pela ingestão de ovos desse parasita, que pode ser direta, da região anal ou perianal para a boca, ou indireta pela ingestão de alimentos contaminados com os ovos desse parasita. E aí é recomendável que a pessoa que está infectada ela lave muito bem todos os lençóis, né, a fronha do travesseiro, porque esses ovos podem ficar ali, eles são muito leves. E o que as mães costumam fazer? Né, quando acordam, pegam um pano da cama e exatamente, batem o pano da cama. E esses ovos eles vão para o ar, né? Eles são bem leves. E aí está o problema. Então, as roupas da pessoa devem ser muito bem lavadas, os lençóis, o pano da cama, as fronhas, sem bater esses panos, tá? Para não estar espalhando o ovo aí de forma fácil. Então, quais são as medidas profiláticas? Higiene pessoal, óbvio. Não coçar, né? Manter as unhas rentes também. Então, como geralmente a migração das fêmeas desse parasito com ovos ocorre durante a noite, é recomendável a pessoa contaminada lavar a região anal ao levantar-se e ao trocar a roupa íntima, né? E também trocar a roupa íntima e os lençóis diariamente, fervendo e lavando separadamente das demais roupas da casa, justamente para evitar a reinfecção. E também o tratamento dos doentes para que eles deixem de eliminar esses ovos no ambiente. Bom, e quais são os sintomas? Essa doença é uma doença mais comum em crianças, mas também pode ocorrer em adultos, tá? E vai caracterizar-se por náusea, vômitos, dores abdominais e intenso prurido anal. Acho que essa é a principal característica. Intenso prurido anal. Náusea, vômitos e dores abdominais pela presença do parasita ali no intestino. E eu falei para vocês, né? Quando tem irritação no intestino, algo está irritando o intestino, você vai sentir náusea, você vai vomitar, você vai sentir dores abdominais, né? Cólicas, enfim. Então, dando continuidade ao estudo do grupo Nematoda, vamos agora para a respiração, né? A respiração desse grupo ocorre por difusão cutânea ou tegumentar. Então, é como se eles né? Eles trocam gases através da pele,
Por isso que é uma respiração cutânea ou tegumentar. As células da superfície vão estar trocando gases com o meio ambiente. Perfeito? E o que é bem interessante em relação a todos os animais que respiram dessa forma, que tem uma respiração cutânea ou tegumentar, é que se a pele deles for lesada, tipo com água sanitária, com sal, né, com detergente, com algum líquido irritante, esse animal muito provavelmente ele vai morrer, tá? Porque ele vai parar de respirar, ele vai ter por quê? Porque ele teve a pele lesionada e é justamente através da pele que ele está respirando. Bom, em relação ao sistema circulatório, o grupo Nemátoda ele não possui um sistema circulatório, ou seja, não possui sangue, coração ou vasos. A circulação de gases, nutrientes e substâncias tóxicas ela vai ser feita pelo pseudoceloma, que é um falso celoma. Lembre-se, os nemátodas eles são pseudocelomados, né? O único grupo aqui pseudocelomado. Em relação ao sistema digestório, a partir daqui todos os invertebrados vão ter sistema digestório completo, ou seja, a presença de boca e ânus. Né? O sistema nervoso dos nemátodas é parcialmente centralizado, com um anel nervoso ao redor da faringe. Vocês viram isso nas imagens. A reprodução deste grupo é realizada de forma sexuada, tá? Apenas na forma sexuada. A maioria das espécies é dioica, ou seja, apresenta sexos separados. Vocês viram nas imagens, né? O macho lá na extremidade com a extremidade posterior encurvada, com a presença das espículas copulatórias, cloaca, né? Na cloaca. E aí essas espículas copulatórias vão penetrar no poro genital da fêmea, ou seja, a fecundação é interna na fêmea. Normalmente os ovos formados são resistentes e apresentam aí a quitina. E como é que é a excreção desse grupo? Bom, as excretas ou rejeitos são eliminados pela superfície do corpo, pela própria pele, ou por meio de canais coletores contendo células especializadas denominadas renete, ou por a pele, ou por meio de canais coletores de excretas contendo células especializadas que a gente chama de renete. Bom, o próximo grupo que surge são os moluscos. Quem são os representantes dos moluscos? Caracóis, caramujos, lesma, polvo, lula, náutilo, mexilhão, ostra, que vai produzir as pérolas, né? Marisco e os quítons, que é um grupo bem antigo. Principal característica deste grupo: corpo mole, eles possuem um corpo mole, que dá nome ao grupo, né? Molusco vem de corpo mole, e a presença de uma concha externa ou interna, ou até mesmo a ausência de concha. Essa concha ela vai servir justamente para proteger esse corpo mole desses animais. Há também a presença de uma estrutura chamada de rádula, que é uma língua raspadora. Muito importante essa característica, hein? Dos moluscos em diante, todos os invertebrados agora eles vão ser celomados, ou seja, vão apresentar um celoma verdadeiro. Eu sei que vocês estão curiosos para ver a estrutura corporal, né, desses animais, então vamos diretamente para ela. Então aqui nós temos uma imagem mostrando o plano corporal básico de um molusco, né, que é um modelo para que a gente possa estudar as estruturas que a gente tem no corpo de um molusco. Vou dar um zoom aqui para a gente observar melhor essa imagem. Então o corpo de um molusco ele é formado basicamente por três partes. Um pé rastejante, tá? Um pé musculoso rastejante, uma massa visceral, contendo as vísceras, e uma concha que vai proteger essa massa visceral. Certo? Essa concha é muito importante porque o corpo desse animal ficaria muito exposto para predadores se não houvesse a presença dela. Ó. Então observem que você tem a região da boca aqui na região anterior, na região posterior você tem a presença do ânus, tá? Na boca você tem a rádula, que é a língua raspadora. Tá? Muitas espécies de molusco contêm essa língua raspadora chamada de rádula. E aí, ó, continuando o caminho do sistema digestório, né, você tem aqui a boca com a rádula, aqui você tem a presença de um esôfago, ao redor desse esôfago você tem um anel nervoso, né, de onde parte dois cordões nervosos para a região aqui ventral desse animal, e você vai possuir vários gânglios aqui em regiões diferentes, por onde esse cordão nervoso vai passar, tá? Que não está demonstrado aqui. Você tem a presença de um estômago,
tá? E aqui você tem a presença de um trato digestório bem enrolado, que está aí na massa visceral, bem enrolado, e que vai aqui desembocar no ânus, na região posterior do animal. Perfeito? Em relação ao sistema respiratório, nesse caso aqui você tem a presença de brânquias, né? Aqui no que a gente chama de cavidade do manto, você tem as brânquias, que vão captar o oxigênio da água, né? E aí veja que o caminho do sistema respiratório vai ser bem ligado ao sistema circulatório, né? Você tem aqui, ó, o coração, aqui na cavidade do celoma. O celoma ele vai ficar restrito a uma região aqui da massa visceral. Você tem um coração, um sistema circulatório aberto, ou seja, essa hemolinfa ela vai cair aqui na massa visceral e banhar esses órgãos, tá? Banhar as vísceras. Então vejam, coração, a maioria dos moluscos tem um sistema circulatório aberto, como eu falei para vocês. O coração está localizado dorsalmente e bombeia o líquido circulatório chamado de hemolinfa, não é sangue ainda, é hemolinfa, tá? Pelas artérias até os seios ou espaços corporais. Você vai ter espaços corporais onde esse sangue ele vai estar aí banhando os órgãos. Assim, os órgãos dos moluscos são continuamente banhados por hemolinfa, sistema circulatório aberto, hein? Lembra disso. Pessoal, e como é que é feita a excreção desses animais? Através de uma estrutura que a gente chama de metranefrídeo, que está representada aqui, ó. Então, os metanefrídeos eles são órgãos excretores que removem resíduos metabólicos da hemolinfa. Removem o lixo metabólico, né, da hemolinfa. Bom, em relação à reprodução, aqui você observa, né, a presença de gônadas. Nós vamos estudar um pouco mais profundamente em relação à reprodução daqui a pouquinho, tá? Mas aqui já dá para ver a presença das gônadas. Interessante é que, evolutivamente, o corpo do molusco, né, em alguns grupos, ele vai sofrer uma torção da massa visceral, tá? Uma torção da massa visceral que vai resultar em um ânus voltado aqui para a região da cabeça. Vamos observar aqui a imagem, né, que nos mostra a anatomia básica de um marisco. Bem parecida, tá? Mas aqui a gente já tem a presença de uma concha diferente. Ó. Tá, aqui você também tem a presença de um pé, que vai ser bem mais reduzido, mas ele está presente. Tá? Você tem também a presença da cavidade do manto. Aqui, ó, região da boca, perfeito? Região da boca, a presença de um palpo aqui, a presença do estômago, do intestino. Você tem a presença aqui de uma glândula digestória, aqui próximo ao estômago. Aqui a gente também tinha a presença dessa glândula, ó, que seria como se fosse uma glândula anexa da forma que a gente tem, né, o fígado, o pâncreas. Aqui a gente pode observar o intestino bem enrolado também na massa visceral. Aqui a presença do ânus próximo a uma região onde ocorre o fluxo de água, que tem a presença de um sifão de entrada de água, né, com as brânquias aqui também em relação ao sistema respiratório. Nós temos o coração aqui também, né, bem relacionado ao celoma, que também vai ficar restrito a uma região da massa visceral. Enfim, você tem estruturas que estarão presentes de forma geral nesses animais. Aqui você observa a gônada, enfim. E aí tem uma parte que eu gosto bastante do estudo desses animais, que é como ocorre o processo de formação da pérola, tá, nas ostras, um grupo que a gente chama de bivalve. Então, aqui você tem a região da concha de um bivalve. Bivalve são aqueles formados por duas válvulas, tá? Você tem a região da concha e abaixo da concha você tem o manto, representado aqui por essas células, perfeito? E aí o que acontece é que uma partícula estranha acaba se depositando aqui entre o manto e a concha. Professor, que tipo de partícula estranha? Um grão de areia, um parasitazinho, um pedaço de coral, um pedacinho de rocha. Tá? E essa partícula estranha que se deposita entre a concha e o manto,
ela começa a sofrer um processo de deposição de uma camada nacarada, de nácar, tá? E aí várias camadas de nácar vão se formando ao redor dessa partícula estranha, até dar origem ao que a gente chama de pérola. E aqui vocês têm um pouquinho da anatomia de uma lula e de um polvo. Ó, eu vou dar um zoom aqui inicialmente nestas imagens para que a gente possa observar melhor. Esta primeira imagem aqui é a imagem de uma sépia, que também é um representante do grupo dos moluscos. As sépias são carnívoros velozes, com mandíbulas semelhantes a um bico e olhos bem desenvolvidos. Essa é a famosa sépia. Aqui nós temos a imagem de um polvo. E uma curiosidade é que os polvos estão entre os invertebrados mais inteligentes do planeta. E aqui nós temos a imagem de um náutilo. Os náutilos, eles são os únicos cefalópodes existentes com uma concha externa. As sépias, os polvos e os náutilos fazem parte de um grupo que a gente chama de cefalópodes, né, que é um grupo que pertence aos moluscos. Aqui vocês podem observar a anatomia de uma lula, tá? As estruturas internas de uma lula. Você vê aqui ó, a presença de tentáculos com ventosas, que esse animal usa para capturar alimentos. Você tem a presença da rádula, de uma boca com rádula. Vocês já sabem, né, para que serve essa estrutura. Essa boca, ela segue aqui, vai seguir. Vocês observam aqui o esôfago. Né? Você tem a ligação com uma glândula aqui, que seria uma espécie de fígado. Uma glândula acessória, que seria uma espécie de fígado, como eu comentei para vocês agora há pouco, né? Você tem aqui o estômago, o seco, e aqui desembocando no intestino, a presença do ânus aqui, voltado para uma estrutura que a gente chama de sifão exalante. O sifão exalante é uma estrutura que vai servir para a locomoção desses animais, tá? Ligado ao sifão exalante, você tem algumas estruturas, por exemplo, as brânquias. Você tem aqui uma brânquia que está diretamente ligada ao coração. Você tem como o sistema respiratório aqui através da brânquia. A troca de gases vai ocorrer aqui através das brânquias. Você tem um coração para receber esses gases, bombear esses gases para as outras partes do corpo. Você tem um sistema circulatório aberto. Ó. Aqui você tem a presença da gônada, que vai servir para o sistema reprodutor. A saída aqui, o ducto da saída dessa glândula também está bem próximo aqui do sifão exalante. Você também tem a presença de uma bolsa de tinta, que é um mecanismo de defesa desse animal. Quando ele se sente ameaçado, ele vai contrair a musculatura aqui dessa bolsa de tinta. E essa tinta ela vai sair aqui pelo sifão exalante e vai manchar a água de preto. E aí esse animal ele pode fugir do predador, certo? Então, a locomoção é feita por esse sifão exalante que está ligado a estruturas aqui bem importantes, como o ânus, para remoção dos alimentos aí que foram digeridos e que não foram absorvidos, a presença das brânquias, que vão fazer a captação dos gases presentes na água, a questão aqui da gônada, que tem um ducto que sai próximo do sifão exalante, e a presença dessa bolsa de tinta bem próxima aqui também. Você tem a presença de um rim já aqui, né? Observem que você tem um tentáculo modificado com a função reprodutora. Esse tentáculo ele costuma ser um pouco maior, ele vai ser justamente inserido na estrutura reprodutiva da fêmea. E uma coisa muito importante, característica das lulas, é a presença de uma concha interna, tá? Então, não há a presença de uma concha externa nas lulas, mas há a presença de uma concha interna que a gente chama de pena, que funciona como esqueleto interno. Aqui vocês podem observar ainda as nadadeiras. Tá? Em relação ao sistema nervoso, você tem aqui o cérebro nessa região próximo aos tentáculos, já bem desenvolvido. Em relação à anatomia do polvo, que não apresenta concha, vocês podem observar as mesmas estruturas praticamente, né? A presença aqui de um funil, das guerras. E aí uma coisa interessante, 2 corações laterais e um coração central. Você também tem a presença aqui, né, do sistema digestório, estômago.
e vai desembocar também lá no ânus. Você tem a presença do fígado, de um rim aqui também já presente, da gônada, da bolsa de tinta, que também vai ser um mecanismo de defesa desses animais. E uma coisa bem importante, você tem a presença de um cérebro que fica entre os olhos. E esses olhos eles são bem desenvolvidos, tá? Já que a formação de imagem são bem desenvolvidos mesmo. E aí vocês têm cordões nervosos, um cordão nervoso para cada braço desse polvo. A presença de tentáculos maiores, ó, tentáculos com ventosas e compostos avançados locais. Né? Cada braço possui de 200 a 300 ventosas e um feixe de nervos que controla o movimento local e reúne a informação sensorial que é processada e transmitida ao cérebro. Aqui você está mostrando melhor essa estrutura, como é que ela seria, tá? E você também tem a presença de um esporão aqui. Os polvos eles são animais com sede social. O cérebro aloja 1/3 dos neurônios do polvo e desempenha funções executivas superiores, nomeadamente a tomada de decisões, a aprendizagem e a memorização, bem como movimentos de coordenação complexos. Outra coisa interessante é que a maior parte dos neurônios de um polvo localiza-se nos braços. Cada um possui centros de controle interligados que transmitem a informação ao cérebro e são responsáveis pelo controle independente dos movimentos desses braços. Bom, e para concluir nossas imagens, gostaria de mostrar para vocês uma imagem de um gastrópode atual que contém aquela torção que eu disse a vocês, né, da massa visceral, fazendo com que o ânus ele se disponha aqui próximo à cabeça. Então, evolutivamente ocorreu isso, uma torção da massa visceral, fazendo com que o ânus, que era na região posterior, ficasse aqui voltado para a região anterior, a região da cabeça. Aqui você tem, né, um caracol, mostrando também a presença de um pulmão, já que é um animal que já sobrevive aí no ambiente terrestre, não é um animal aquático. Você tem a presença das mesmas estruturas que a gente já citou, né? Vocês podem pausar o vídeo para ver em maiores detalhes. Bem, em relação à respiração dos moluscos, a maioria deles respira por brânquias, então respiração branquial, e poucos possuem uma respiração pulmonar. Tá? Em relação à circulação, o sistema circulatório desses animais é aberto, vocês viram, né? Ou lacunar, com a presença de coração já, né? E com a presença de vasos. As imagens são bem claras. Em relação ao sistema digestório, é um sistema digestório completo, assim como no grupo anterior, nos nematódios, né? no grupo Nematoda. E aqui há a presença da rádula, que é uma língua raspadora, que é uma estrutura para raspar alimentos, como se fosse uma língua raspadora. Vocês também viram isso. O sistema nervoso, ele é ganglionar. Ele apresenta gânglios, que eu já falei para vocês, né? Que é uma concentração de corpos de neurônios. Gânglio é uma concentração de corpos de neurônios. Então, alguns pares de gânglios nervosos, a presença de alguns pares de gânglios nervosos, e os principais são os da cabeça, são os gânglios cerebrais, que ficam ao redor do tubo digestório, normalmente. Os cefalópodes, nós vimos lá, né? Possuem um grande gânglio cerebroide, ou cerebral, presente, semelhante a um encéfalo, e olhos bem desenvolvidos. Essa é a característica desse grupo, que são cefalópodes. O nome já diz tudo, né? Cefalópodes possui um cérebro mais desenvolvido, lembra ou é semelhante a um encéfalo mesmo. Tá? Esse grupo possui um grande gânglio cerebral, o cerebroide, semelhante ao encéfalo, e olhos bem desenvolvidos. Lembrem-se disso. Em relação à reprodução, a reprodução ocorre de forma sexuada. A maioria das espécies são dioicas, ou seja, de sexos separados. A fecundação ela pode ser interna ou externa, e o desenvolvimento ele pode ser direto ou indireto. Em relação à excreção, as excretas ou rejeitos saem por meio
de metanefrídeos. Tá? Saem por meio de metanefrídeos que passarão a existir aqui a partir desse grupo. Cada metanefrídeo se constitui de um ducto com duas aberturas. Uma delas em funil ciliado, atuando na filtragem do líquido celomático. Tá? Essa abertura é chamada de nefróstoma. E outra abertura por onde o excremento é eliminado, que a gente chama de nefridióporo. Então, um ducto com duas aberturas. Uma abertura em funil ciliado, atuando na filtragem do líquido celomático, que a gente chama de nefróstoma. E outro atuando na verdade, outro por onde saem os excrementos, que é o nefridióporo. Aqui vocês podem observar melhor a estrutura de um metanefrídeo. Aqui vocês têm a presença do nefróstoma, né, com células ciliadas, que vão atuar na filtragem desse líquido celomático. Né, e você tem aqui uma outra abertura, por onde vai sair as excretas, chamada de nefridióporo. Essa é a estrutura de um metanefrídeo, bem simples, né, pessoal? E para concluir esta aula, vamos estudar o próximo grupo que surge, que são os anelídeos. Quem são os representantes dos anelídeos? As minhocas, ó, os poliquetos e os sanguessugas. Bom, esses animais são vermes segmentados, ou seja, eles possuem um corpo com anéis. Né? Normalmente esse corpo ele é cilíndrico. Esses animais também vão apresentar o que a gente chama de metameria, que é o corpo, né, com segmentos apresentando estruturas corporais semelhantes. Vamos ver um pouquinho da estrutura corporal, né, desses animais. Bom, neste primeiro slide nós temos a anatomia de uma minhoca e nós temos também a estrutura corporal dos poliquetos. Vou dar um zoom aqui inicialmente na anatomia de uma minhoca. Bom, na região anterior da minhoca nós podemos observar a boca, né, a presença de uma faringe, de um esôfago, de um papo e de uma moela. Aqui do intestino, dando continuidade. Né? Você tem um sistema circulatório aqui, que é uma rede de vasos e é um sistema circulatório fechado. Sistema circulatório fechado. Os vasos dorsais e ventrais são ligados por pares de vasos segmentados, como a gente observa aqui. Você tem um vaso dorsal e um vaso ventral. E esses dois, o de cima e o de baixo, são ligados, ó, por vasos segmentados, esses daqui, ó, na vertical, tá? Alguns dos quais são musculares e vão bombear o sangue pelo sistema circulatório. Alguns desses vasos segmentados são musculares e vão estar fazendo o trabalho do coração, bombeando o sangue pelo sistema circulatório. E aí, falando um pouquinho mais desse gânglio cerebral que se localiza nessa região aqui da parte de cima desse animal, o sistema nervoso da minhoca ele possui um par de gânglios cerebrais semelhantes a um cérebro acima e em frente da faringe. Um anel nervoso em volta da faringe se conecta a um gânglio subfaringiano, a partir do qual um par de cordas nervosas fusionadas se estende posteriormente. Ó, nós temos a presença de cordões nervosos ventrais que vão percorrer todo o corpo do animal. São cordões nervosos ventrais ou cordas nervosas ventrais. Então, as cordas nervosas penetram os septos e percorrem o comprimento todo do animal, assim como o trato digestório e os vasos sanguíneos longitudinais. Tá? A questão da excreção também vai ocorrer por meio de metanefrídeos. E aqui você tem a presença de uma estrutura reprodutiva que a gente chama de clitelo. Tá? Vamos ver um pouquinho mais aqui da anatomia. Se a gente fizer um corte aqui na minhoca, nós podemos observar as seguintes estruturas. Então aqui você tem o intestino, aqui o vaso dorsal, né? Aqui o vaso ventral, aqui você tem a presença de um metanefrídeo. Cada segmento do verme contém um par de túbulos excretores chamado de metanefrídeo. Então cada anel vai ter um metanefrídeo, um par de metanefrídeo, na verdade, que descarrega os resíduos do sangue e do líquido celomático através de poros exteriores, que são os nefridióporos. Perfeito? Vocês já viram isso. Então a camada externa aqui da minhoca ela é formada por meio de uma cutícula,
As minhocas também vão apresentar o processo de muda. Né? Você tem uma cutícula aqui, depois você tem uma musculatura circular, isso marcado em vermelho. Abaixo da musculatura circular você tem a musculatura longitudinal. Né? Aqui você tem um nefróstomo, abertura lá que vocês já sabem. O que mais? Aqui está mostrando o cordão nervoso fusionado na parte ventral desse animal. Aqui vocês observam também que o celoma do animal ele vai ser dividido por septos, que é a divisão entre os segmentos, entre os anéis, de forma mais básica para vocês entenderem, uma divisão entre os anéis que vai separar o celoma. E aqui você tem a presença de cerdas. Sim, você tem a presença de cerdas em minhocas. Cada segmento tem 4 pares de cerdas que proporcionam tração para a escavação. Então, essas cerdas vão ajudar na questão da escavação das minhocas aí dentro do solo. Essas cerdas são bem pequenininhas, mas elas existem. Então aqui também está mostrando que existem vasos sanguíneos bem pequenininhos, que são bem abundantes na pele da minhoca e que os quais funcionam como seu órgão respiratório. E aqui você tem, né, a estrutura corporal dos poliquetos. Os poliquetos eles apresentam uma grande quantidade de cerdas que são bem maiores. Bom, esta imagem mostra a estrutura anterior dos poliquetos, né, a presença de uma mandíbula, de tentáculos prostomiais, prostômio, peristômio, né, a presença de ocelos, que são estruturas que vão captar a intensidade da luz, de palpos, enfim. E a presença no corpo desses animais de parapódios. Parapódios são essas estruturas laterais aqui. É óbvio, é um animal segmentado, com vários anéis. Nós estamos falando de um anelídeo. Lembrem-se dessa estrutura aqui, os parapódios que estão presentes nos poliquetos. Uma estrutura bem característica. Aqui novamente está mostrando os parapódios, a região posterior do animal. Essa região aqui, pessoal, lá de trás. Em que você tem a presença do pigídeo, que seria o último anel. A presença do ânus, aqui, e a presença de uma estrutura que a gente chama de cirro. O cirro ele é uma estrutura sensorial. Aqui nós podemos visualizar melhor, né, a região cefálica, a região anterior desse animal, presença de tentáculos, de ocelos, olhos, a boca, presença dos parapódios. E aqui está mostrando a estrutura de um parapódio melhor. Você tem um cirro dorsal, um cirro ventral, e aqui você tem cerdas. Aqui mostra novamente a figura de um poliqueto errante, só para vocês entenderem como é mais ou menos a morfologia deste grupo. Bom, e dentro do grupo dos anelídeos, você tem a classe clitelata. O nome clitelata se refere à presença do clitelo. Olha aqui, ó, a imagem mostrando a presença do clitelo, que é uma estrutura relacionada com a reprodução sexuada desses animais, cujos representantes mais conhecidos são as minhocas e os sanguessugas. Então, as minhocas e os sanguessugas fazem parte dessa classe que a gente chama de clitelato, ou seja, que possui clitelo. Eu vou dar uma imagem aqui para que a gente possa ver como ocorre a reprodução em minhocas. As minhocas são animais hermafroditas. Tá? Então, são animais que vão apresentar ovário e testículo. Então, aqui você tem uma minhoca, aqui você tem outra. O que ocorre é a troca de espermatozoides entre as minhocas. Então, observe, aqui você tem um testículo, tá, nessa minhoca, que vai produzir os espermatozoides, tá, e aqui você tem um espermiduto, por onde esses espermatozoides vão percorrer um caminho. É tipo como se fosse um canozinho, um duto, né? E esses espermatozoides eles vão ficar aqui, tá, nessa região. Você tem um ovário produzindo óvulos, tá? E esses ovários eles vão ficar aqui e vão se dirigir através do oviduto para uma região específica que vai ficar justamente pronta para sair do corpo desse animal. Perfeito? E aqui você tem uns receptáculos seminais por onde a minhoca ela vai receber os espermatozoides. Beleza, professor? Então aqui observem na troca de espermatozoides que você tem a liberação de espermatozoides acontecendo aqui. Esses espermatozoides vão entrar através dos receptáculos seminais dessa minhoca na parte de baixo, tá? E esses espermatozoides eles vão ficar prontos aqui para que ocorra a fecundação logo a seguir. Então, a região do clitelo, o que está acontecendo? Nessa região do clitelo vão ser depositados óvulos
da minhoca. Vão ser depositados os óvulos da minhoca, que virão aqui através do oviduto, né? São produzidos no ovário, vão através do oviduto até a região do clitelo. O clitelo ele vai secretar um casulo contendo os óvulos. E esses óvulos, né, vão ser eliminados junto com esse casulo. Aí observem o seguinte, ó. O casulo com óvulos ele vai sendo encaminhado para frente por movimentos do corpo da minhoca. Então observe aqui que o casulo ele vai andando aqui no corpo da minhoca, né, ele vai deslizando através dos movimentos que a minhoca realiza, até chegar aqui próximo onde os espermatozoides estão aguardando, nos receptáculos seminais, tá? Nessa região aqui. Então os espermatozoides do parceiro são liberados através dos receptáculos seminais, ocorrendo a fecundação, tá? E aí essas minhocas elas vão se separar. Então o casulo com os ovos fecundados, ele é encaminhado para fora do corpo do animal. Aqui a gente vê esse processo, tá? Aqui a gente vê já o casulo liberado. Os ovos, né, eles vão originar em indivíduos jovens. Então você tem vários espermatozoides e vários óvulos. Tá? Vai ocorrendo o processo da fecundação, né? O espermatozoide vai encontrando com o óvulo, e aí posteriormente você tem a formação de jovens indivíduos. Perfeito? Bem simples, né? Você precisa lembrar que as minhocas são hermafroditas e que ocorre a troca de espermatozoides. E nós também temos como representante dos anelídeos os sanguessugas. Então, a locomoção dos sanguessugas ela é bem interessante, pessoal. Tá? Os sanguessugas eles fazem parte de um grupo que a gente chama de hirudíneo. Tá? Esse daqui, no caso, mede cerca de 1,5 centímetros de comprimento. E aqui você tem a região da ventosa posterior e a região da ventosa anterior. Então, eles têm duas ventosas, uma na região aqui próxima à boca, outra na região posterior do corpo. E aí eles se movimentam através de um processo que a gente chama de medipalmo, né? Que está descrito aqui, ó. Esse processo de locomoção é chamado de medipalmo. Os sanguessugas são utilizados para fazer alguns tratamentos, né? São utilizados aí na drenagem linfática. Tá, aqui você tem a fotografia de dois indivíduos de uma determinada espécie de sanguessuga, né? Hirudo medicinalis, sendo utilizados em procedimento médico. Medem cerca de 6 a 8 centímetros de comprimento e eles podem ficar até 11 vezes maior após se alimentar. Então, depois de uma cirurgia, esse processo ele não é mais utilizado, tá? Ele caiu em desuso. Mas depois de uma cirurgia, colocava-se sanguessugas aqui na região próxima para fazer essa drenagem linfática, para fazer com que essa região ela inchasse bem menos e o processo, né, de cura fosse acelerado. Dando continuidade, em relação à respiração dos anelídeos, ocorre o processo de respiração cutânea ou tegumentar, né? Eles possuem uma pele bem fina e úmida, e nos aquáticos ocorre a respiração branquial. Só normalmente os animais aquáticos eles têm esse tipo de respiração que é branquial, que é uma estrutura que vai servir para a troca de gases com a água, perfeito? Então, em relação à circulação, sistema circulatório, aqui a gente já tem a presença de um sistema circulatório fechado. O que seria um sistema circulatório fechado? O sangue ele só circula dentro dos vasos, tá? Diferente dos moluscos que tinham circulação aberta, né? Ou lacunar. O sistema digestório, em relação ao sistema digestório, a digestão ela é extracelular. Em relação ao sistema nervoso, você tem que o sistema nervoso ele é do tipo ganglionar ventral. Você tem um par de gânglios cerebrais dorsais com um anel nervoso ao redor da faringe, né, subfaringiano, nós vimos isso, de onde se estendem normalmente dois cordões nervosos ventrais com dois grandes gânglios cerebroides a cada segmento. Deixa eu colocar aqui. A partir de um determinado segmento. Perfeito. Então você tem um sistema nervoso ganglionar ventral. Vocês viram isso na imagem lá. E a reprodução, ela pode ser de dois tipos. De forma assexuada, em raros casos, mas ela pode ocorrer nos poliquetos. E você tem normalmente a reprodução sexuada.
A maioria das espécies são monóicas, com desenvolvimento direto, ou seja, são hermafroditas, né? Possui tanto a estrutura reprodutiva masculina quanto a estrutura reprodutiva feminina. É só lembrar daquela foto da minhoca. E o desenvolvimento é indireto, ou seja, não apresenta a formação de uma larva. Raramente há espécies dioicas com desenvolvimento indireto. É bem raro, mas acontece. E a fecundação, ela normalmente é externa, nesse caso aqui. Nesse caso, de espécies dioicas marinhas. Pessoal, estamos aqui no fim da aula, né? Quero agradecer a presença de todos. Peço que estudem bastante. Vocês podem revisar aí a aula quantas vezes quiserem para remoção de todas as dúvidas. O meu grande abraço e até a próxima.